Vamos antes, pelo contrário, com o Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Boa noite aos dois. José Eduardo, começo por ti. O Ministro da Educação geriu bem este processo? Eu acho que não, mas não queria começar por aí. Queria dizer que eu acho que houve aqui três coisas que são erros, foram riscos que não deviam ter sido assumidos. A maneira como isto foi implementado geralmente para todos os exames e a ideia de o poder fazer num ano em que se mudaram todas as estruturas do Ministério, uma inovação destas. Quem tem experiência da administração pública sabe que a possibilidade disto ter corrido mal era imensa, imensa. E os avisos já existiam. Contudo, eu gostava de dizer que eu acho que nós estamos... A razão pela qual não temos sido mais severos com o Ministro, eu acho que é a razão óbvia. Toda a gente reconhece que num governo onde andamos à procura do ímpeto reformista, as reformas do Ministério da Educação têm sido importantes e bem conduzidas. Nós temos estado a ter com este governo um conjunto de mudanças na administração pública em vários ministérios. No Ministério da Educação, 16 estruturas deram lugar a 6. E a Educa, de que nós estamos agora sempre a ouvir falar, até o ano passado não existia. O caminho é obviamente o que o Ministro está a traçar. Nós vamos ter no futuro boa parte dos exames, quase todos, corrigidos digitalmente. Se nós não recorrermos às novas tecnologias, não evoluiremos num conjunto de prestações de serviços do Estado que têm que ser mais eficazes. Agora, a temeridade de fazer isto para todos os exames e não de forma gradual, num ano em que muda todas as instalações do Ministério e os primeiros dias de comunicação que não tranquilizaram ninguém, fazem disto um erro e um erro com consequências. Vir dizer que as famílias não deviam marcar férias em julho, com todo o respeito, Sr. Ministro, é uma... é melhor eu não adjetivar, porque não é boa ideia, não é? É melhor eu não adjetivar. Portanto, agora nós temos uma data que é a data do dia 17, em que as provas... o teste para o Ministro, não é? O grande teste. É um teste para o Ministro. O Ministro atravessou-se pela data do dia 17 e eu presumo que o fez não com voluntarismo, porque a partir do estado em que estamos, isto precisa, como ele tem estado, de gente ao comando, a tentar resolver os problemas, mas independentemente do voluntarismo, no dia 17 é a data com que ele se comprometeu. E é uma data em que, é a tal data em que depois dos atrasos da digitalização inicial nós podemos ter resultados e, portanto, ele é muito responsável por essa data. E se falhar no mais, gostava de registar o meu eventual conflito de interesses partilhado com milhares de portugueses. Tenho uma filha no nono, um filho no nono e uma filha no 12º. E, portanto, estou a viver com eles a angústia que todos estão a viver e é bom que se perceba que esta angústia é justificada e é grave e, portanto, um agradecimento especial aos professores que vão passar aqui as passas do Algarve para nós, espero eu, termos exames corrigidos no dia 17. E se falhar o dia 17? Se falhar o dia 17 vai ser o dia 19, o dia 18, mas a credibilidade do Ministro fica um bocadinho afetada e é pena. Fica, claro. Pedro. Estas coisas, independentemente dos nomes mais ou menos catastrofistas que lhe damos, têm consequências, independentemente da discussão da espuma dos dias, tem consequência, porque há uma série de gente que achava que este Ministro era um dos melhores do Governo e isto correu manifestamente mal. Pedro. Bom, é que havia também avisos já, havia um projeto de piloto que tinha corrido mal. Há aqui duas coisas. Eu diria que há dois erros. Há um erro na concepção desta operação e desta migração para o digital, e já lá iria, e depois há um segundo erro, que é a gestão de crise é feita da pior maneira possível. E, portanto, às vezes uma boa gestão de crises pode compensar um erro prévio. Aqui, infelizmente, isso não aconteceu. Ou seja, eu acho que o Ministro avoluma na resposta comunicacional e também, digamos, na hesitação em reconhecer a escala do problema. Não assumiu logo que havia um problema? Ou seja, teria sido muito mais evidente. Ou melhor, evidente já era para todos. Não a todos e, portanto, os ministros. Pronto, mas não deixa de ter que ser apontado quando isso sucede, todos os partidos. Mas, efetivamente, há dois aspectos diferentes e aqui falhou um aspecto. Vamos então à primeira parte, a mudança. Passar a digital era algo que estava
facto já a ser pensado. Até nem sequer, este caso até é particular, porque o exame é feito em formato clássico e depois é digitalizado para ser corrigido. O caminho até há de ser para que ele eventualmente possa ser feito em ambiente digital e que possam ser logo corrigidas de raiz. E algumas das plataformas estavam desenhadas para isso e foram usadas para esta outra finalidade ligeiramente diferente. Portanto, uma fase de transição. Mas uma fase de transição tem que prever uma coisa que eu acho que aqui foi a grande falha, especialmente tendo em conta que o ano passado houve um piloto com o exame de filosofia, que correu mal, e onde correu mal foi precisamente nestas coisas que voltaram a correr mal. Ou seja, não sei se o diagnóstico foi feito adequadamente quanto ao que correu mal para ser corrigido, Mas não sei se as medidas adotadas foram, mas de facto, generalizar algo que tinha corrido mal sem ter feito testes de carga, eventualmente, ou pode o problema não ter sido esse, ou testes no carregamento, garantir que os problemas desse piloto não se tinham verificado, que se tinham verificado no ano passado, não se verificavam de novo neste ano. E, efetivamente, é esse, se quisermos, aqui o erro, ainda não na fase da gestão da crise, mas na fase da gestão da transição, que é não ter a contingência e não ter o plano B. Ou seja, imaginando, pronto, de forma mais catastrofista de filmes distópicos, mas imaginando o apagão digital, ou que havia um problema no carregamento, tinha que haver uma redundância analógica. Tinha que haver a possibilidade daqueles exames que todos vimos fotografados, vimos o Ministro a visitá-los na Imprensa Nacional da Casa da Moeda, ou que seja, no limite, a possibilidade de haver uma ativação, uma distribuição clássica, como isto se fez antes, percebendo-se logo, de forma bastante precoce, que eu acho que era fácil de perceber, um plano B que fosse logo ativado. Portanto, isto ainda no que diz respeito à planificação de tudo isto. E depois, efetivamente, a gestão da crise correu mal. Eu acho que, ao chutando pontualmente para os professores, ou chutando para as famílias, quer dizer, aquela afirmação que o José Eduardo já referiu há instantes, não só ninguém a percebe. O Ministério da Educação, por alguma razão, tem um calendário. Tem um calendário de atividade letiva para vincular professores, pais, alunos, para que as vidas se organizem, para que as responsabilidades sejam assumidas e para que as pessoas não sejam imprudentes quando estão a marcar férias ou qualquer outra coisa. É aquilo que o Estado disse às pessoas: confiem nestas datas e, obviamente, salvadas pandemias ou situações fora do controlo, é aquilo com que as pessoas planificam as suas vidas. E, portanto, essa ideia de... Vai admitir ressarcir as famílias que provem. Foram cá está, mas era quase inevitável, porque é o próprio direito a chamar a atenção ao Ministro. Atenção, aqui a falha está do vosso lado e há aqui investimentos que as pessoas fizeram num calendário em que confiaram e houve algo que falhou. Não sei se depois havia ali uma responsabilidade civil direta ou não, isso tinha que ser apurado caso a caso, isso que o Ministro disse, até diria que não é das coisas mais criticáveis, isso até é natural que isso assim seja. Agora, de facto, o que temos em cima da mesa para os próximos tempos, e esse é o teste final, é a ideia de que 2/3 já estão prontos, está bem, mas já estão fora de prazo. Neste momento já estamos a trabalhar no calendário adaptado. E a adaptação do calendário tem o tal problema, que o José Eduardo há instantes bem referia, há uma situação problemática para os alunos do 9º ano, no do 12º é muito mais intenso, porque condiciona muito mais do que apenas a conclusão de um ciclo, condiciona depois o acesso ao ensino superior e, aliás, a sobreposição, em alguns casos hoje relatadas, não tive a oportunidade de confirmar antes, assim é, de segundas fases, a calharem em cima de momento... Há sobreposições de disciplinas 11º e 12º. Ou seja, não se pensou que havia gente que tinha que fazer os dois exames e, adicionalmente, também a dificuldade depois de garantir os recursos. Isso é outra fase em que ainda não entramos. Os recursos também serão, não sei, a pergunta deixou no ar, mas serão tramitados também neste modelo digital e, de facto, há aqui bastantes problemas. A parte em que talvez possa divergir aqui pontualmente do que o José Eduardo esteve a dizer, no essencial temos estado de acordo, é só na dúvida que mantenho sobre se, mais do que apenas uma questão de prudência ou da dificuldade do crescimento ou do primeiro ano desta mudança, se de facto a mudança no Ministério da Educação não foi, como muitos setores apontaram, e não foram só os sindicatos, foram também preocupações da parte, por exemplo, das associações de pais, quanto a esta ambiciosa reestruturação que diminuiu muito a capacidade de resposta do Ministério da Educação e que pode ter privado o Ministério num momento crítico, sem prejuízo de tudo o que o José Eduardo disse é verdade. Ou seja, uma reestruturação não cairia em cima de uma mudança, de uma transição desta natureza. Mas, acima de tudo, eu pessoalmente tinha dúvidas na altura e continuo a tê-las, que esta grande mega reestruturação seja problemática e dou apenas como exemplo. Não é só para isto do ensino básico e secundário. O que temos pela frente de dúvidas na FCT... Direito Público, estou à espera de respostas da Educa há 3, 4, 5 meses, processos acabados. Isso é como estás a dizer. Agora, ao contrário, eu gostava mesmo de divergir nesta matéria. Acho que se têm feito reorganizações, este Governo tem feito reorganizações na administração pública que justificam, não encontro justificação e acho que vão dar erradas. Poupar 2 diretores-gerais. E acho que vão dar erradas. Aqui não. Aqui eu fui olhar com atenção para isto
E pareceu-me que de tudo o que se fez na administração pública, poucas coisas fizeram tão bem como no Ministério da Educação. Mas lá está, estamos no primeiro ano, vamos ver. E vamos esperar também pelo dia 17 a ver o que é que acontece. Vamos avançar para a questão da Almada e para este problema no abastecimento de água em Almada. É admissível que em 2026 tínhamos um cenário do terceiro mundo, do terceiro mundo, a poucos quilómetros da capital. Eu gostava que não fosse, mas vai acontecer mais vezes. Como assim? Bom, em primeiro lugar, nós temos assim pouca memória e a primeira coisa que eu gostava de dizer é assim: a infraestruturação do setor da água e dos resíduos são coisas essenciais à saúde pública, cuja competência é de base e de raiz municipal, leva menos de 30 anos de substituição de coisas que eram inenarráveis. Há 30 anos Portugal só tinha lixeiras para tratar lixo. E já não tem lixeiras. Não tinha saneamento básico no país todo. Não, a maior parte dos rios nos estuários há 20, 25 anos não tinham uma única estação de tratamento de águas. Eram os rios e os estuários que faziam de esgoto. Portanto, nós fizemos imensa coisa com os fundos comunitários. Nós mudámos imensa coisa. A situação não tem nenhuma comparação com o que foi no passado. A situação é boa. Não, a situação é péssima. A situação é péssima no setor dos resíduos e a situação é péssima no setor da água. Há imensos investimentos para fazer, investimentos que são urgentes e a mim o que me faz confusão, então eu partilho, não é só a Almada, outras cidades vão ter problemas. A Almada é um caso particularmente grave porque isto era a crónica de uma morte anunciada, não há aqui nenhuma imprevisibilidade. Toda a gente sabe que há 10 mil hectolitros mês em falta em Almada, a produção não chega para o consumo do verão. E como a produção não chega para o consumo do verão e a responsabilidade do sistema em baixo é sempre municipal, se a PAL fornecesse ali água, forneceria em alta. Nós temos basicamente um sistema que há muito tempo precisava de investimento para ser diferente, mas tal como o de Almada, muitos outros. Nós temos muitas perdas de água, muitas manilhas nas regiões, por exemplo, no Ribatejo, cheias de calcário a precisar de ser substituídas e mais. Isso está estudado. Tem um plano e tem contas feitas. É o plano estratégico de abastecimento e saneamento de águas residuais. Não vou... eu conheço por PASARP, não tenho a certeza, porque eu só conheço pela sigla, trabalho nestas coisas, não sei se... Aquela pessoa que é o Zé, nós não sabemos se é o José ou se é Manuel ou José Carlos. É o PASARP. O PASARP tem continhas feitas e as continhas feitas do PASARP são 5.500 milhões de euros para nós completarmos a infraestruturação do país em termos de água. A senhora Ministra disse muito bem que a Almada se podia candidatar a fundos europeus. E podia, houve um aviso aberto. Houve. O problema disto tudo é que, Pedro, não há Almada como outras cidades, independentemente de quem é o autarca que a gera, tem uma rede miserável e não investiu nela há tempo. E não investiu na captação de furos e de água há tempo. Eu comecei exatamente o que se passa, se lá formos com muito contraditório, vou ter que cá voltar. Os 700 milhões de euros que estão disponíveis nos fundos comunitários, obviamente, não cobrem as necessidades do país, mas não estão gastos. Portanto, há uma coisa que a Ministra diz que não é muito acertada, que é, os fundos comunitários não vão chegar para resolver o problema que ela tem, e o problema é dela. Ela é que é a Ministra do Ambiente. Os fundos comunitários já podiam ter resolvido o problema da Almada e de vários, porque há vários avisos que têm ficado desertos, apesar de todas as revisões irem no sentido de contrariar um princípio que foi o princípio do passado, da agregação de municípios. Como a agregação de municípios era uma coisa muito difícil, todas as variações que têm havido aos fundos é para permitir cada vez mais que os municípios se candidatem sozinhos e façam a sua rede. A rede da Almada não serve, nada disto é imprevisível, está estragada há muito tempo. É verdade que neste momento ainda há fundos comunitários e há avisos que não são gastos até ao fim, e isso tem acontecido. Agora, tudo isto são problemas mais que estudados e mais que anunciados. Os políticos que vêm todos para a televisão fingir surpresa com estas coisas, bom, de duas uma, ou estão a fingir surpresa com estas coisas, e isso não é muito sério, ou se não estão a fingir surpresa, devo dizer que estão a exibir ignorância, valia mais estarem calados, como alguns que eu vi nesta mesa ontem à noite. Muito bem, Pedro. Sobre isto, rapidamente, temos 4 minutos. Ora bem, muito rapidamente, só a questão dos fundos, só para que haja aqui alguma precisão. Não é uma questão de não existirem fundos, eles existem. A questão é que até maio deste ano
a área metropolitana de Lisboa estava excluída da possibilidade de acesso. Ou seja, as únicas declarações imprecisas da Ministra de hoje, e é o ponto onde eu queria começar, são estas. Ou seja, Almada até maio de 2026 não poderia ter sido, não era elegível para fundos comunitários porque a região da área metropolitana de Lisboa estava dele excluída. É verdade. Posso só fazer uma Espera. É verdade o que o José acabou de dizer, que de facto abriu em maio deste ano um aviso para um procedimento que vai estar para todo o país, o valor é manifestamente insuficiente, 30 milhões para o país todo, que vai estar aberto em 2 fases, penso que a primeira até novembro, a outra até janeiro, vai-se consumir no instante, e a Almada tem 5 candidaturas neste. Ou seja, o único ponto aqui é, neste debate de bola... Posso fazer uma pergunta? Não, agora é a minha vez, faz a seguir. Quero fazer uma pergunta para o teu raciocínio. A Almada tem ou não tem um problema de água? Com certeza. Anunciado há muito tempo. O que é que os fundos comunitários têm a ver com isso? Então um município deixa de fazer investimento com certeza que não, mas na coisa mais estrutural com certeza que não. Que dá às pessoas? Com certeza que não, mas a capacidade de fazer este investimento, por alguma razão, há fundos comunitários, e os fundos comunitários fizeram todo aquele exercício... Olha, se agora vamos fazer 3 furos em 3 semanas... Não é 3 furos em 3 semanas, não, porque o problema não é de fazer mais uns furos adicionais. A Almada até tem outros problemas, alguns dos seus furos estão no Conselho, alguns dos seus furos estão no Conselho vizinho, há uma série de dificuldades acrescidas. Mas a razão principal tem de facto a ver com os municípios têm a missão, competência, é sua, mas porque é que há fundos comunitários para esta matéria? Porque precisamente a escala de investimento que é exigida, agora e no passado, considero essas transições todas, quer em matéria de saneamento, quer em matéria de abastecimento de água, não se dispensa com o pagamento, evidentemente com o pagamento do seu custo também, isso é outra questão também, tem a ver também, mas agora é parte então, se não houvesse fundo de coesão e não fôssemos pobres, o resto do debate sozinho não digo nada, não era especialmente equilibrado. Primeira nota, era esta, a nível de acesso a financiamento comunitário, que é indispensável para dar a robustez que os municípios não conseguem gerar sozinhos pela sua receita, e eventualmente também para dar esse outro problema, que tens toda a razão, é o caso da Almada, é o caso de outros sítios. Viseu teve um problema de abastecimento também não há muito pouco tempo. É uma situação anormal, uma situação indesejada, mas em que também, mais do que fazer política isso com isto, o que é que na altura se fez? Resolveu-se o problema de Viseu, no fundo, garantindo abastecimento e permitindo a folga necessária para superar a dificuldade, que era isso em que faria mais sentido concentrarmos agora. Porque, mais uma vez, como disseste muito bem, não é um problema específico do município de Almada, é um problema que em Almada, o que é que aconteceu agora, que torna uma situação que todos os anos é complicada, mais difícil de gerir. Houve, de facto, por força da onda de calor, uma pressão muito mais substancial nos consumos, que aumentaram muito mais cedo do que é previsível. Normalmente há uma sazonalidade nas dificuldades de acesso à água, que se começa a manifestar em junho, julho. Este ano antecipou-se para maio e, portanto, digamos, o bebé, se quisermos, ficou mais cedo nas mãos para resolver do que era possível com os recursos escassos de que se dispõe. E, de facto, há aqui várias pistas. Tudo de acordo. Tudo de acordo, é isso. Não, tudo de acordo. Agora, a questão aqui é, este exercício não é propriamente relevante na ótica do passa-culpas, porque todos os partidos, os 3 maiores partidos autárquicos, todos estes tiveram envolvimento na gestão numa fase ou noutra. Os 2 maiores partidos ambos passaram pelo governo e sabem bem a dificuldade de mobilizar fundos para estas áreas, e há outra coisa também que quer autarcas, quer decisores da administração central também evitam, que é ter que mexer nos preços das águas. É o outro problema adicional. Também relevante. Aqui e noutros sítios. Não fica para o debate. Esse debate é bastante interessante. Esse é que é o debate. Porque há outros caminhos adicionais. Há aqui várias... Há singularidades do município de Almada. Volto a dizer, por exemplo, por força da divisão dos municípios, há furos que estão no município vizinho e que não foi possível, em Corroios, em Seixal, um deles colapsou, não houve possibilidade de reabrir o furo ao lado, porque não houve autorização, ou seja, o desbloqueio não se fez com o município vizinho, a capacidade de captação de água é quase toda à superfície, o que dificulta muito o acesso aos aquíferos, que são mais profundos, e também, o que o Zé há instantes se referia, a possibilidade das Águas de Portugal fornecerem por conduta água para a Almada é potencialmente outro caminho, mas é um caminho que todos têm que arrepiar rapidamente. Porquê? Porque este problema vai aumentar, e vou mesmo terminar, porque há uma palavra que acham que é só preferida como um mantra mágico, mas alterações climáticas é uma palavra fundamental também neste debate, porque estas dificuldades de aceder à água para abastecimento das populações vão aumentar nos próximos anos. Na conversa que eu vi, ninguém negou isso. Para a semana continuamos este debate, não temos mais tempo. Obrigado aos dois, boa noite. Obrigado. Obrigado.